Bora, Brasil, momento de reflexão. Você quer que Deus vai falar com você? Então começa agora. Vou pedir pra vocês ativar aí e falar que eu tenho fé. Olha o número de pessoas que está assistindo agora aumentou. Sabe por quê? Quando você move aqui, Deus traz as pessoas pro canal. Vambora, momento de fé. Às vezes precisamos parar para refletir na vida e ver onde precisamos melhorar. Agora com vocês, momento de reflexão. Muito bem, meus amados, chegamos a mais um momento de reflexão de hoje. E eu quero trazer para vocês uma pequena e rápida ilustração, mas com um poder muito grande. Na ilustração de hoje, eu quero falar sobre a fé. A fé que move montanhas. A fé que nos faz ser vencedor. E sem ela, ninguém agrada a Deus. Você quer agradar a Deus, você precisa ter fé. E às vezes as lutas, às vezes as dificuldades nos roubam a fé. E aí não vivemos os nossos milagres. Mas a Bíblia diz que a fé, ela vem por ouvir. E ouvir, ou seja, com atenção, a palavra de Deus. E hoje eu tenho uma ilustração e eu tenho uma palavra de Deus para dispensar sobre sua vida e declarar que vai acionar, vai ativar o seu modo fé hoje. Você vai dizer hoje, meu modo fé está ativado. Talvez o seu modo fé está offline. Como diz o outro, seu modo fé está off, né? O modo off. Você vai ficar on hoje. Modo fé on hoje. Você crê nisso? Então vem comigo, porque eu trago uma ilustração poderosa, uma reflexão linda e uma palavra de Deus para a sua vida agora. E intitulada como O Guarda-Chuva. Conta-se uma história que havia uma pacata cidade do interior de um país onde havia um povo cristão que se dizia que servia a Deus em sua pequena e bela igreja. Era um povo que trabalhava na lavoura, que dependia do plantio para sobreviver e para viver. Um povo que era humilde e dependia de tudo da terra para a sua alimentação, para produzir as suas finanças. E infelizmente, aquele povoado estava por um tempo sem chuva. A chuva já fazia alguns meses que não caía naquela terra, o solo estava seco, as plantações estavam morrendo, os gados estavam perecendo por falta de chuva, por falta de água. E os irmãos daquela igrejinha, daquela cidade, já estavam preocupados. Até que então juntaram-se todos e em uma reunião disseram: olha, hoje nós vamos para a igreja. Hoje à noite, encontro marcado todos na igreja. E alguém perguntou: mas o que nós vamos fazer na igreja? Nós vamos orar. Nós vamos entrar num propósito de oração até que Deus mande a chuva sobre o nosso povoado. Até que Deus mande a chuva no nosso plantio. Combinaram o horário. E então o pessoal começou a chegar na igreja. E foi se achegando os irmãos, chegando pessoas. E de repente notaram que uma menina que tinha acabado de chegar para também viver aquele momento de oração,
notaram que ela carregava em seus braços um guarda-chuva. E logo um grupinho de irmãs começaram a caçoar baixinho no canto, dizendo: olha, essa menina é louca. Eu sabia, eu falei para vocês que ela é maluca. Como pode a gente vir para cá para orar? E é muito tempo que não chove, e essa maluca, ela traz o guarda-chuva. Olha lá. E assim ficaram caçoando dela pelo canto, e ela se assentou, esperando o começo da oração. Até que um irmão muito afoito, muito pra frente, foi lá e disse: a paz, minha irmã. Ela disse: a paz, tudo bom? Ele disse: você veio para a oração, né? Sim, já vai começar, sim, já vai começar a oração. Ele falou assim: desculpa a minha indelicadeza, mas eu queria fazer uma pergunta. E ela disse: pois não, pode falar, pode fazer a sua pergunta, irmão. E ele disse assim: irmã, a gente está vivendo uma seca já há quase 3 meses. A gente está aqui para orar, para interceder, mas eu não estou entendendo. Se não está chovendo, por que a irmã veio com esse guarda-chuva pendurado no braço, minha irmã? Você acha que isso não é uma coisa meio que sem lógica? Não está chovendo. A irmã vem com guarda-chuva para a igreja? Foi então que essa irmã olhou para esse irmão nos olhos e disse: ô, meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa e te falar uma coisa. Nós estamos vindo aqui para a igreja para fazer o quê? O irmão disse: para orar. Orar pelo quê, irmão? Orar para que Deus mande a chuva. Pois bem, já que a gente está vindo para a igreja e nós vamos orar para que Deus mande a chuva, o irmão acha que Deus vai fazer o quê? Eu já estou preparada, porque eu creio que quando eu oro, Deus responde. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hoje eu quero falar um pouquinho de fé com você, daquilo que na verdade deveria ser uma identidade do cristão. Nós que somos cristãos, se você é cristão, se você me ouve, você é cristão, a gente precisa entender que a gente não é movido pelo que vê, a gente é movido pelo que crê. Porque nós sabemos de fato, de verdade, que o nosso Deus, que nós cremos, o nosso Deus Jeová, o nosso Deus de Israel, o nosso Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele é um Deus que nossos olhos físicos e carnais nunca viram. Sim, podemos dizer: eu vi Deus operando numa situação. Podemos dizer: eu vi Deus usando uma pessoa, eu vi Deus através da vida de alguém, sim. Mas a sua fisionomia, os seus cabelos, que os olhos carnais, como eu posso olhar para uma irmã e ver, olhar para o irmão e ver, a face, a aparência, nós sabemos que não vimos com esses olhos carnais. Nós conhecemos o nosso Deus e vimos pelos olhos da fé. É a fé que nos faz ver Deus. E essa deveria ser a nossa identidade, a nossa marca, o nosso registro. A fé. A fé nos faz chamar à existência aquilo que não existe. A fé nos faz ser quem somos em Deus. Quando alguém diga: cadê Deus? Onde está Deus? E você diz: Deus está aqui. A fé é o que nos impulsiona a continuar acreditando, mesmo quando ninguém acredita. A fé é o que nos faz estar próximo de Deus. E eu tenho para mim que a fé, ela é a chave
que gira e chama à existência o meu milagre. E diante de tudo que eu estou dizendo, a fé, ela é algo tão precioso que a gente não vê, mas existe dentro de nós, é um sentimento, é uma crença, é uma confiança que existe dentro de nós que nunca deveria sair. Eu creio que a fé é um diamante precioso na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A fé é algo tão importante no ministério de alguém, na vida de um pastor, na vida de um servo de Deus, porque a fé é a base de sustentação da nossa caminhada cristã. E pela fé ser tão importante, tão especial, é por isso que todos os dias o nosso adversário, ele luta para roubar a nossa fé. Ele luta para roubar de nós essa fé, porque essa fé nos traz Deus. Porque sem essa fé, nós desagradamos a Deus. E é essa fé que nos faz mudar. É essa fé que nos faz romper. É essa fé que nos faz caminhar, porque nós caminhamos pela fé. Não caminhamos pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos. E é isso que, às vezes, o inimigo, nosso adversário da nossa alma, ele faz. Nos roubar a fé. Fazer você não acreditar no impossível. Fazer você não ver que Deus está fazendo. Fazer você não crer na verdade que Deus está fazendo e que Deus pode fazer. Quando ele abala a tua fé, é como se ele te desse um soco tentando te nocautear. Então, o inimigo é o nosso maior ladrão da fé, porque ele sabe que a preciosidade que ele vem roubar de dentro de nós é a fé. Porque quando estamos na fé, somos mais que vencedores. Quando estamos na fé, somos mais que adoradores. Quando estamos na fé, somos aqueles que vivemos os milagres intransponíveis de Deus. E hoje eu venho acender a sua fé. E essa fé que eu falo, a fé em Deus, ela só é acendida, ela só é ativada pela pregação da palavra, pelo ouvir da palavra. E talvez você está com a fé corrompida, a fé destruída, a fé baixa, por causa da falta da palavra. Porque às vezes o inimigo ele tapa a sua audição para que você não ouça a palavra. Talvez você pode ouvir o barulho da minha voz, mas você não escuta o que está saindo, a formação das palavras, porque o inimigo ele te cega. E não só te cega, ele te deixa surdo. Mas hoje eu quero declarar, através dessa palavra de hoje que eu estou ministrando, que Deus vai ativar o modo fé em você. Que Deus vai avivar a fé em você. Que você que estava com a fé abalada, que você que estava com a fé fraca, que você que estava desacreditando, eu quero dizer para você que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, o grão de mostarda é uma coisa tão pequenininha, e ele disse, se for do tamanho do grão de mostarda, você tem poder para transportar um monte de um lado para o outro. O que Deus precisa não é de tamanha fé, o que Ele precisa é encontrar a fé. Então o diabo ele não diminui a nossa fé, o diabo ele rouba a nossa fé. Com as dificuldades, com as adversidades, com as tempestades. Eu falei sobre isso no culto de ontem, quando Jesus estava no barco, dormindo, descansando, e os discípulos foram atravessar ali o lago, e o vento soprou, e eles despertaram Jesus. Jesus acalmou o vento, acalmou o mar, mas logo Jesus perguntou, onde está a sua fé? Ele não disse, vocês têm pouca fé, vocês são pequeninos, vocês são fraquinhos. Não, eles perguntaram, onde está a fé? Porque para Deus não importa o tamanho da fé. O que importa para Deus é que você tenha fé. Talvez a sua força seja pouca. Talvez a sua fé seja pouca. Talvez você está vivendo uma situação hoje que a sua fé está sendo desafiada. Talvez está vendo a situação que você olha e não vê uma resposta. Como diz o outro, você não vê uma luz no fim do túnel. E o que te resta é a fé. Então, se te resta a fé, você tem tudo.
Porque o que você precisa virá através da sua fé. O que você precisa virá através de você acreditar. O que você precisa não vem através daquilo que você vê, mas vem através daquilo que você crê. O que você precisa está chegando porque você acredita. Porque você tem fé, não porque você merece, não porque você é bom. Não. Deus tem que ser fiel na palavra dele. Deus não pode mentir em sua palavra. E a palavra dele diz que sem fé ninguém agrada a Deus. Já repeti isso aqui algumas vezes. Mas Deus é fiel na sua palavra. E ele não pode voltar atrás na sua palavra. Então todo aquele que tem fé, ele tem o coração de Deus em suas mãos. E hoje eu quero dizer para você, falando de tudo isso, rapidamente eu me lembro de uma história bíblica de fé muito maravilhosa que está aqui nos evangelhos. Na verdade são duas histórias dentro de uma só. Está em Marcos, no capítulo 5, versículo 21. O texto diz assim: tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor quando ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente, dizendo: minha filha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e viva. Jesus foi com ele, mas uma grande multidão o seguia e comprimia. E estava ali uma certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara todo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre daquele sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem me tocou? Quem tocou em meu manto? E responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta: quem tocou, Senhor? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus andava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu. Não precisa incomodar mais o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus lhe disse ao dirigente da sinagoga: Jesus disse a Jairo: não tema, não tenha medo, somente tenha fé. Então não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, como gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que ele saísse e tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou na casa onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você que levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso deixou todos atônitos. Eu li toda essa história para você, que é uma história entrelaçada à outra, e todas as duas falam muito da fé. A mulher do fluxo de sangue, que padecia 12 anos, e a moça de 12 anos que estava morta. Nessa história que eu trago para vocês, junto com o que a gente está falando, Jairo, ele era oficial da sinagoga, que quando ele encontrou Jesus, ele somente mostrou a fé. Ele disse: eu tenho uma filha moribunda, minha filha está à beira da morte,
O Senhor pode ir na minha casa. O Senhor pode me ajudar. Ele põe a existência, põe à prova a sua fé com Cristo. Ele convida Cristo para entrar dentro da sua casa, para mudar a história da sua vida, através da fé. E quando ele vai caminhando, tudo para a sua casa, quando ele vai caminhando, as coisas começam a parecer que vai dar errado. Uma mulher cruza o caminho e Jesus para a caminhada. Mas ele para porque outra pessoa com fé chegou. Foi a mulher que tinha 12 anos de uma hemorragia, que sangrava sem parar. Que toca em Jesus, Jesus para perguntar quem tocou, mas Jesus conhece aquela mulher, ele sabia que aquela mulher tinha tocado ele, e aquela mulher se apresenta contando a sua história. E a palavra que ele disse foi o quê? A sua fé te salvou. Sabe onde essa mulher teve fé? No pior momento da sua história. Quando tudo parecia difícil, quando o dinheiro já tinha acabado, quando ela gastou seu dinheiro com a medicina, porque ela empenhou a fé na medicina e a medicina não resolveu. Ela empenhou a fé talvez num curandeiro e o curandeiro não resolveu. Mas quando ela empenhou não só o dinheiro, mas empenhou também a sua fé, é muito mais do que o dinheiro, empenhou a fé em Jesus Cristo. O seu sangue, o seu fluxo cessou. Porque ela dizia, diz a palavra de Deus, ela trazia dentro do seu coração uma palavra de fé. Ela dizia para si mesma, ela dizia no seu coração, se eu tão somente tocar, serei curada. É isso que eu digo para a gente muitas vezes aqui na rádio. Quando eu digo para vocês, libera uma palavra de fé. Diga que você crê que Deus vai falar com você. Diga que Deus vai falar contigo. Diga aí que Deus vai fazer. Diga quando eu digo isso, é como se essa mulher estivesse falando. Essa mulher está falando sozinha. Ela está olhando para o espelho, está olhando para a parede, dizendo, se eu tocar nele, eu vou ser curada. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Mas ela não só pensa, ela age. Ela vai se rastejando, quem sabe, para tocar na orla das vestes de Jesus. Ela vai somente com a fé e a força. Ela talvez já é pisoteada, talvez alguém pisa na mão dela daqui, pisa de lá, mas aquela mulher está rastejando para fazer o propósito que ela tinha, para fazer a fé dela se cumprir. A fé dela, eu vou tocar nele, e quando eu tocar nele eu vou ser curado. A fé é isso. Eu tenho fé e eu tenho obra, eu tenho fé e eu tenho obra, porque a fé sem obra ela é morta. Não adianta ter fé e ficar em casa, não adianta ter fé e não fazer nada. Eu tenho fé que Deus vai fazer, mas eu vou ficar aqui sentado, vou ficar aqui deitado na cama, não. Eu tenho fé que Deus vai abrir uma porta para mim, mas eu vou bater na porta que Deus vai abrir. Eu tenho fé que Deus vai trazer um milagre para mim, mas eu vou lá no homem de Deus para ele orar por mim. Eu tenho fé que Deus pode mudar minha história, pode restaurar minha empresa, mas eu vou cultuar, vou semear, vou dizimar para Deus mudar a história da minha empresa. Não é só a fé e a obra que faz o milagre acontecer. A fé é a motivação, a fé é a proporção, a fé é o combustível para você se mover, porque quando você tem fé e movimento, Deus tem um milagre para as nossas vidas, Deus tem um milagre para você. A fé não me pode deixar parada, a fé não me pode deixar estatalada, a fé não me pode deixar... Não, eu tenho que mostrar a fé, como na história que nós lemos anterior aqui na ilustração. Todo mundo estava indo para a igreja para orar, todo mundo indo para a igreja para chamar uma chuva. A mocinha apareceu na igreja com guarda-chuva e alguém disse, e que moça estranha, que moça louca. É isso mesmo, aquele que perece, aquele que não entende, que não tem fé, é loucura, pode estar na igreja. Pode ser da igreja, mas não expressa a fé. Eu estou na igreja, mas não creio que as coisas vão mudar, pastor. Eu estou na igreja, mas não adianta, sei lá, se Deus quiser fazer, não. Eu tenho que crer. Eu tenho que crer para viver aquilo que eu creio. Eu tenho que crer para ter aquilo que eu quero. E você talvez não. Não, pastor, não é assim não, pastor. Você precisa entender que a sua ação chama a existência o milagre que você precisa. Aquela moça chegou na igreja com guarda-chuva. Já volto da mulher do fluxo de sangue para terminar. E alguém zombou dela. Meu amado, deixa eu falar uma coisa para você. Se a minha fé parecer maluca, eu prefiro ter uma fé maluca e ter um milagre recebido, um milagre realizado, do que ser são e não viver milagre. As pessoas dizem assim pra gente, pra gente que é crente. Se você é crente como eu, cristão como eu, nossa, você vai dar 10% na igreja? 10% do seu salário? Puxa vida, você vai dar dinheiro de oferta?
Ó, você vai dar voto? Esse voto aí, nossa, você tá apertado, vai dar voto? Ó, você vai fazer isso? Nossa, você não para de faltar, você vai fazer propósito de oração? Nossa, você vai ficar sem comer, você vai jejuar. Para quem perece, isso é loucura. Mas para quem tem fé, isso é sobrenatural. Sabe, o cara fala, vai dar 10% na igreja, mas geralmente quem fala que vai dar 10% na igreja é que 10% ele gasta no boteco. Você pode trabalhar num lugar aí que os caras te zombam. Fala, vai lá, dá o seu salário pro pastor, dá seus 10% pro pastor lá. Isso, quantas vezes eu ouvi isso? Dá 10% do pastor lá. Mas aquele cara que dá 10% tá zoando, zombando o irmão que vai dar 10% pro pastor, porque a fé dele é que 10% é a bênção dele. Aquele que está zombando esse irmão é aquele que não dá 10%, sabe de onde dá 10%? Dá 10% lá na boca de fumo, dá 20% no boteco, dá 30% na farmácia, e assim vai o salário dele. Enquanto aquele que tem fé dá 10% e Deus livra da morte, livra do tráfico, livra da cachaça, livra da macumbaria, livra do hospital, livra do remédio, livra da morte. Isso é fé, querido. Meu 10% traz proteção, meu 10% traz multiplicação, meu 10% me prospera. Aquele cara que não deu 10%, mas deu lá no boteco lá, porque ele não tinha a fé que eu tinha. Agora chegando antes do mês acabar, já tá duro, sem dinheiro, pedindo esmola, sem dinheiro para ir pro trabalho. Enquanto aquele que teve fé, de repente Deus está trazendo a provisão, tem o dinheiro para poder ir trabalhar, tem um pouquinho para comprar o pão. Fui moço, agora sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado e nem sua descendência mendigar o pão. Sabe quem é um justo? O justo é aquele que crê sem ver. O justo é aquele que acredita sem ver. E hoje eu trago essa palavra para você. Comece a acreditar mais no que Deus vai fazer. Mesmo que você não esteja vendo, comece a crer que Deus vai fazer. Mesmo que as coisas pareçam tão difíceis, tão turbadas, tão dificultosas para você, eu trago uma palavra para você. Deus manda te dizer e ativar em você o modo fé. Que você possa ter o modo fé ativado hoje e que você possa crer que mesmo que tudo pareça anormal, mesmo que tudo pareça que não vai acontecer, que hoje Deus está fazendo a teu favor, que hoje Deus está restaurando coisas, que Deus hoje está trazendo a existência de milagre em sua vida, que hoje é o dia da tua vitória, como aquela mulher. Se você crer tão somente, você vai ser curada. Se você crer tão somente, teu casamento será restaurado. Se você crer tão somente, teus filhos serão salvos. Se você crer tão somente, você vai viver o milagre da tua história. Se você crer tão somente, Deus restaura essa empresa. Se você crer tão somente, Deus te bota de novo no teu ministério. Se você crer, Deus está fazendo algo na tua vida enquanto eu prego esta palavra. Se você crer, Deus está te pegando pelas mãos. Se você crer, Deus está te levantando hoje. Se você crer, Deus muda o quadro da tua história hoje. Se você crer, diga para você mesmo, eu creio. Diga para você mesmo, eu acredito, pastor. Diga para si mesmo, eu estou crendo, não estou vendo, mas estou crendo. Receba essa palavra hoje. Ative o modo fé. Diga aí, modo fé ativado. A fé está on, diga isso, a fé está on. Em vez de dizer o pai está on, a mãe está on, off, pai está off. A fé está on. A fé está ativada. Em quem? Em Jesus de Nazaré. O mundo pode estar dizendo que não, o médico pode estar dizendo que não, os remédios não podem estar nem funcionando, mas eu creio a partir de hoje que a minha fé vai trazer a cura, a minha fé vai trazer o milagre, a minha fé vai trazer a existência, a bênção. Eu vou crer, eu vou agir, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou para a igreja, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou derramar minha fé em Deus, eu vou derramar meu coração em Deus, parar de acreditar na palavra de homens, naquilo que o diabo diz que vai te matar, vai destruir. Começa a acreditar em Deus dizendo vai te ressuscitar e vai te colocar de pé. O diabo disse mata, que resolve. Deus diz continua na fé, que eu resolvo. Eita, que mistério. Pega essa palavra, acaba aqui agora. Olha que revelação, acaba o meu tempo também. O diabo diz se mata, que resolve. E Deus diz tenha fé, que eu, Deus, resolvo. Pega essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Esse é o nosso momento de reflexão e de fé. Modo fé ativado. A fé está on. Se você quer receber palavras de fé como essa, é só você baixar agora o nosso aplicativo da Rádio Pleno Louvor e entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não é um grupo de bate-papos, apenas um grupo de
recebidos. Você baixa o aplicativo, vai lá no menu do aplicativo, vai em grupo de ministrações. Clica lá e entra no nosso grupo. E diariamente, de segunda a sexta-feira, eu dispenso palavras exclusivas e gratuitas para você receber palavras de fé. Porque Deus quer ativar o seu modo fé. Que Deus abençoe esse é o momento de reflexão. Eu sou o pastor Giovanni Nunes. Até uma próxima oportunidade. Graça e paz. Shalom.